um ataque que ninguém esperava. Como um fantasma silencioso, um grupo de combatentes ucranianos irrompeu nas entranhas de um dos maiores centros culturais da Rússia, deixando para trás um rastro de fumaça negra e trilhos interrompidos. Essa ação surpreendente mudou o rumo da guerra, provando que a defesa já não basta quando o inimigo aprendeu a atacar das sombras. Nos primeiros meses do conflito, Kiev concentrou-se em proteger seu território. Moscou avançava, a Ucrânia reagia e, ocasionalmente, surgiam contra-ataques esporádicos dentro de suas fronteiras. Hoje o cenário virou de cabeça para baixo. As forças ucranianas lançam ofensivas direto no solo russo, atingindo alvos que o próprio exército de Moscou jamais imaginou que fossem possíveis. O último golpe foi um golpe de mestre contra a serpente de ferro que alimenta a logística russa. A cidade de Ekaterimburgo, a quarta maior da Rússia, famosa por sua arquitetura imponente e arte urbana vibrante, parece à primeira vista um alvo improvável. Quem a encararia como objetivo militar? Contudo, sob a beleza de seus edifícios, escondem-se segredos estratégicos, a sede do Distrito Militar Central das Forças Armadas e, sobretudo, uma vasta rede ferroviária que transporta tropas, blindados, combustível e munição por toda a extensão do país e para a zona de combate na Ucrânia. No dia 17 de setembro, o movimento guerrilheiro Ates proclamou em seu canal de mensagens a sabotagem de um entroncamento ferroviário próximo a Ekaterimburgo. Fotos revelam cabos ardiam, faíscas iluminando a noite fria. Enquanto a mensagem alertava, todas as linhas logísticas militares da Rússia estão sob ameaça. O ataque incendiou um gabinete de relé, parte de milhares espalhados ao longo da linha ferroviária Sverdlovsk, que se estende por 4.440 milhas, cruzando o coração da nação. Essa interrupção provocou a paralisação dos trens estratégicos que carregam munições, veículos blindados e abastecimento para as frentes de batalha. Enquanto as caixas ainda ardem, o exército russo vê seus convênios atrasados, forçando soldados a hesitar nos avanços ou, ao contrário, a atacar desgastados, vulneráveis a contra-ataques. Cada minuto perdido pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. Mas isso não foi um ato isolado. Apenas 3 dias antes, em outra região remota, Ates incendiou outro gabinete de relé no distrito de Adizhikabusk, interrompendo suprimentos de munição para sistemas de foguetes múltiplos e artilharia de tubo. O padrão é claro. Ao minar a espinha dorsal da cadeia de suprimentos russa, a Ucrânia enfraquece seus próprios ataques, criando brechas que podem mudar o desenrolar da guerra. E se a Rússia não quiser admitir esses golpes? As autoridades de Moscou tentam minimizar o impacto, rotulando as falhas como acidentes ou quebra de equipamento, enquanto restringem o acesso à internet para impedir que vídeos das explosões cheguem ao público. Ainda assim, as imagens continuam a circular nas redes clandestinas, provando que a resistência está viva e que a cada relé incendiado, a esperança de Kiev ganha nova força. O próximo passo dos guerrilheiros permanece oculto nas sombras. Que alvo ainda está à espera de ser atingido? Até onde podem chegar esses agentes dentro do território russo antes de serem descobertos? A resposta ainda está no ar, mas uma coisa é certa: o silêncio dos trilhos agora ecoa como um grito de partida para um novo capítulo do conflito. Você já imaginou como pode ser devastador para uma máquina bélica gigante ser atingida por um elemento quase invisível? No meio da guerra que já se aproxima do seu 4º ano, a Ucrânia transformou sua tática. De defensiva passou a olho no olho, invadindo o território russo onde ninguém esperava. A mais recente e silenciosa operação dos partidários ucranianos deu um golpe inesperado e letal na cobra de ferro russa. Redes ferroviárias estratégicas foram destruídas, comprometendo tudo que sustenta a logística militar do inimigo. Mas o que torna essa sabotagem tão crucial? Antes de mais nada, precisamos entender o cenário. Em 17 de setembro, o grupo guerrilheiro Ates assumiu a responsabilidade por um ataque direto a uma importante junção ferroviária perto da cidade russa de Ekaterimburgo, a 4ª maior cidade do país e um centro histórico de cultura. À primeira vista pode parecer um alvo estranho para a guerra, afinal a cidade é famosa por sua arquitetura e arte de rua. Mas é justamente nesse pano de fundo belo que se esconde uma brutalidade militar silenciosa. E Ekaterimburgo abriga o quartel-general do Distrito Militar Central das Forças Armadas da Rússia. E por ali, passando por suas redes de trilhos, trafegam tropas, armas, combustíveis e munições. O sangue vital da guerra russa contra a Ucrânia.
No canal do Telegram do ATES, imagens impressionantes mostraram o fogo consumindo circuitos de um equipamento-chave, um gabinete de retransmissão responsável por controlar o fluxo ferroviário. Esse ataque não foi um mero acidente. A TO paralisou uma junção ferroviária próxima a Yekaterinburg, ameaçando toda a logística militar russa, declarou o grupo. Um agente especializado da organização infiltrou-se a cerca de 1.600 quilômetros da fronteira ucraniana para incendiar esse gabinete. Era um ponto vital de conexão da linha ferroviária Sverdlovsk, que se estende por impressionantes 7.140 quilômetros, cortando quase toda a largura da Rússia. Essa artéria serve para transportar não só tropas, mas também uma gigantesca quantidade de munição, veículos blindados e combustível, tudo que mantém o fronte russo abastecido. Por mais que o reparo desse equipamento em chamas seja tecnicamente possível e relativamente rápido, o estrago já está feito. Durante o tempo em que a ferrovia fica bloqueada, os trens militares permanecem parados, causando um efeito dominó que prejudica diretamente a operação de combate russa. Imagine o som metálico do trem que não chega, o cheiro abafado dos depósitos vazios, a tensão crescente entre soldados à espera de suprimentos que simplesmente não aparecem. Esse atraso significa que os soldados russos no fronte ficam sem equipamento vital. Isso pode forçá-los a interromper ataques, dando um respiro inesperado para as forças ucranianas. Ou, na pior das hipóteses, comandá-los a avançar mesmo enfraquecidos, transformando-os em presas fáceis para a defesa inimiga. Mas a sabotagem não para por aí. O ATES revelou que essa junção faz parte de uma teia complexa que conecta fábricas e depósitos militares em várias regiões, garantindo a produção contínua de armamentos. Se as entregas param, as oficinas não recebem peças. A fabricação estagna e as armas param de chegar ao campo de batalha. É uma rachadura fatal na cadeia logística que pode acelerar o declínio das forças russas. E essa ação maquiavélica não foi um caso isolado. Apenas 3 dias antes, em 14 de setembro, o mesmo grupo executou um ataque parecido no distrito Adizhikabusk, atingindo outra estação próxima à vila de Sadovoi, entre as estações ferroviárias de Sadov e Erkin-Shakar. Novamente sabotaram equipamentos de controle das ferrovias que transportam munição para sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e artilharia, armas que a Rússia usou intensamente para devastar cidades ucranianas. A interrupção dessas entregas é estratégica e cruel. Sem munição, sem fogo pesado, as ofensivas russas perdem força. Mas tantos ataques dentro da Rússia não poderiam passar despercebidos, certo? Errado. A máquina de propaganda russa, perversamente hábil, nega tudo. Moscou tenta suavizar o golpe, atribuindo os atrasos a acidentes ou falhas técnicas, mesmo quando evidências de sabotagem são claras e os danos visíveis em fotos e vídeos divulgados pelo próprio ATES. Nas redes privadas de logística russas, vistorias e reparos emergenciais crescem exponencialmente, confirmando que o problema é real e persistente. Enquanto o mundo ocidental parece não se deixar enganar, a informação segue bloqueada para os cidadãos russos, com apagões de internet sendo impostos especialmente durante os ataques com drones ucranianos. Essa é uma tentativa desesperada de silenciar o que os olhos deveriam ver e os ouvidos ouvir, mas o ATES segue ativo, documentando cada golpe e difundindo provas de que a resistência ucraniana não conhece fronteiras. O fogo que arde nas caixas de retransmissão queima como um sinal claro. A máquina de guerra russa está vulnerável em seu próprio coração. A pergunta que fica é, até onde essa onda de sabotagens vai chegar? Quanto tempo a Rússia conseguirá manter seu exército alimentado conforme suas ambições? Ou será que esse movimento silencioso irá mudar os rumos do conflito para sempre? O que parece certo é que a guerra agora não se trava apenas nas linhas de frente, mas também nas sombras, sob o aço frio dos trilhos russos. A cada dia que passa, a guerra na Ucrânia revela novas facetas. No início a defesa era a prioridade, mas agora a estratégia mudou radicalmente. Ataques precisos surgem das sombras, atingindo alvos que a Rússia jamais esperaria. Você sabia que um grupo de partisans ucranianos conseguiu interromper a espinha dorsal logística russa sem ser detectado? O que aconteceu em Yekaterinburg acabou ecoando pelos trilhos da Rússia. Em Yekaterinburg, a 4ª maior cidade russa, o que parece ser um centro cultural brilha também como sede do Distrito Militar Central. Ali nas profundezas dos corredores de aço, escondem-se redes ferroviárias vitais usadas por Moscou para mover soldados e armamento.
No dia 17 de setembro, o movimento guerrilheiro ATES anunciou, em seu canal de mensagens, que sabotou um entroncamento ferroviário próximo à cidade. Fotos de cabos em chamas, faíscas que cortavam o ar frio da manhã, o cheiro acre de metal queimado, tudo mostrava que toda a logística militar da Rússia está sob ameaça. O ataque paralisou um ponto de passagem que abastecia a frente com munições, veículos blindados e combustível. Enquanto o fogo consumia o equipamento, os trens de guerra ficaram presos, atrasando suprimentos essenciais. Mas será que esse atraso será suficiente para dar fôlego aos defensores ucranianos? Aos poucos, o padrão se desenha. Poucos dias depois, em 14 de setembro, ATES dirigiu sua ação ao distrito de Adizhikabusk, próximo à aldeia de Sadovoi, entre as estações Sadov e Erkin-Shakar. Novamente, o alvo foi uma estação de relé, responsável por transportar munição e equipamentos militares dos polos industriais do Cáucaso Setentrional até a região de Rostov, seguindo depois para o fronte. Vídeos mostravam a caixa de relé partida em chamas, o som estrondoso de explosões reverberando pelas planícies. A sabotagem interrompeu o trânsito de munições para sistemas de foguetes múltiplos, MLRS e artilharia de tubo, atrasando reparos e a movimentação de tropas. Cada trem atrasado transforma-se em um elo fraco na cadeia de suprimentos russa, reduzindo a potência dos ataques em solo ucraniano. Mas até onde essa cadeia pode ser corroída antes que Moscou seja forçada a admitir a derrota? A resposta ainda paira no ar, entre fumaça e silêncio dos trilhos. Enquanto as luzes das cidades russas ainda brilham, o que realmente acontece nas sombras dos ferrovias? Quem ousará dar o próximo passo e revelar o que está por vir? Nos episódios anteriores, vimos como a Ucrânia está atacando sistematicamente a cadeia de suprimentos russa. Ao interromper linhas ferroviárias que transportam munições essenciais e equipamentos de artilharia, o objetivo é enfraquecer as ofensivas russas em território ucraniano. Agora a estratégia se aprofunda ainda mais, mirando o poder avassalador que Moscou usou para devastar cidades ucranianas. Alvejar especificamente as linhas férreas que movimentam artilharia e sistemas chamados MLRS, lançadores múltiplos de foguetes, não é por acaso. No início do conflito, a Rússia disparava em média 10 projéteis para cada um da Ucrânia. Um desequilíbrio brutal, ainda que essa vantagem tenha sido reduzida para uma proporção de 2 para 1 meses atrás. Mesmo assim, a artilharia russa segue sendo a arma que Putin utiliza para transformar cidades inteiras em cinzas. E isso muda completamente o jogo. Imagine agora o que acontece quando essa potência de fogo é contida antes mesmo de chegar às linhas de frente. Sem o apoio dos foguetes e da artilharia pesada, as tropas russas perdem cabeça e mão de obra. Seus ataques tornam-se erráticos, suas defesas mais vulneráveis. É aí que entra o papel decisivo dessas ações escondidas, realizadas dentro da própria Rússia, o invasor que acabou sendo vítima da própria vulnerabilidade logística. Não foi uma, nem 2 vezes. Em apenas 4 dias, um grupo de guerrilheiros ucranianos, conhecido como ATES, realizou 2 ataques precisos dentro do território russo. Eles agiram de forma audaciosa, incendiando caixas de relé em importantes junções ferroviárias, bloqueando o transporte de armas e suprimentos vitais. E a prova está naquelas imagens chocantes de equipamentos em chamas, compartilhadas abertamente por eles. Mas espere. Você pensa que a Rússia admitiria essas investidas? Isso seria ingenuidade. Como de costume, a resposta oficial é uma cascata de negações e explicações esfarrapadas, acidentes, falhas técnicas, nada que lembre um ataque incômodo. A máquina de desinformação russa segue seu curso implacável. No entanto, atrás das cortinas, os relatos internos são muito diferentes. Em centenas de grupos de logística privados, a tensão cresce. Inspeções multiplicadas, controle nas estradas, uma enxurrada de reparos emergenciais revelam a realidade. Não se trata de simples falhas, mas de uma verdadeira resistência incômoda que penetra o coração do poder russo. Curioso, não? A estratégia russa é esconder as vitórias da Ucrânia de seu próprio povo, apagando imagens, silenciando notícias, até usando apagões de internet para impedir que os cidadãos vejam o impacto desses ataques surpresas. E enquanto isso, os combatentes do ATES seguem em movimento, registrando cada sucesso em fotos e vídeos, compartilhando a cada novo golpe como um pesadelo vivo para Moscou. Mas a pergunta que fica é, até onde essa estratégia ucraniana pode chegar, queimando os elos mais profundos da ferrovia russa? Será que Putin conseguirá recuar rapidamente, reerguer sua logística e manter o poder de fogo que ele tanto depende?
Ou será que esse fogo que arde nas raízes dos trilhos é o início de algo muito maior, capaz de virar o rumo da guerra? Prepare-se. Porque o que vem a seguir pode mudar tudo novamente. O palco está montado para uma reviravolta inesperada, e a guerra está muito longe de acabar. Até onde vai a verdade quando um país tenta esconder a realidade dos seus cidadãos? A Rússia sabe que o Ocidente não cai em sua propaganda, especialmente quando enfrentam provas claras das ações da Ucrânia dentro de seu território. Ainda assim, sua prioridade é encobrir para sua própria população o impacto das operações ucranianas, criando uma cortina de silêncio e manipulação. As autoridades russas ordenaram que a população confiasse apenas nas fontes oficiais e ignorassem qualquer notícia ou vídeo que circulasse na internet. Para garantir essa obediência, começaram a desligar a internet em várias regiões, principalmente nos momentos em que drones ucranianos cruzam os céus russos. A justificativa oficial é a de que essas interrupções servem para ajudar os sistemas de defesa aérea do país. No entanto, o motivo real é muito mais sombrio: impedir que imagens dos ataques ucranianos vazem e sejam vistas por seu próprio povo, privando-os da verdade. Mas esses bloqueios não paralisam os grupos de resistência como o ATES. Com habilidade e rapidez, eles capturam fotos e vídeos dos locais atingidos e se deslocam para pontos onde a internet, para compartilhar as provas em canais seguros. Ainda assim, a resposta russa não mudou: negar e negar que qualquer ataque aconteceu. Mas as imagens dos relés em chamas, nas linhas férreas mais estratégicas, denunciam a farsa. Não são acidentes ou falhas triviais. São golpes certeiros planejados e executados por forças ucranianas dentro do coração da Rússia. E a situação só piora para Moscou. Nos últimos dias, o grupo ATES não se limitou às linhas de trem. Em 11 de setembro, uma operação sabotou a fábrica Cheglagosval na região de Tula, um centro vital responsável pela fabricação do sistema de defesa aérea Patsir-S, uma das armas essenciais do exército russo. Além disso, no local, desenvolvem protótipos de veículos blindados moderníssimos. O ATES conseguiu destruir uma torre de comunicações da fábrica. Embora isso provavelmente não vá paralisar a produção totalmente, foi um recado claro e carregado de ameaça. A resistência está cada vez mais próxima e impiedosa. Imagine o som enregelante do alarme cortando a madrugada, o cheiro intenso da fumaça das chamas subindo pelas torres de aço, e a tensão crescente entre os operadores diante de um ambiente que deveria ser seguro, mas não é mais. Estamos diante de um ponto de inflexão que pode mudar o rumo da guerra. Até onde o governo russo tentará esconder suas vulnerabilidades? Quais serão as consequências dessas destruições para o moral das tropas e a logística militar? E mais importante, quem será o próximo alvo dessa sombra invisível que avança silenciosa pelos corredores da Rússia? A resposta talvez dependa de quão rápido essa resistência pode continuar atacando. O que se sabe, e que o próprio ATES declarou, é que essa é só a primeira fase de uma série de ações que prometem abalar os alicerces do poder militar russo. A guerra de guerrilha se transformou em uma guerra de sabotagens estratégicas, onde o campo de batalha está, agora, dentro da própria Rússia. Se o silêncio e a negação não forem suficientes para disfarçar o desastre, o que restará? A próxima investida já está para acontecer. E essa pode ser a mais devastadora até agora. A pergunta que fica é: quando o gigante russo vai finalmente sentir o golpe que realmente o derruba? Você sabia que a Ucrânia está desmantelando a espinha dorsal da logística russa a partir de dentro do território inimigo? Em menos de uma semana, 2 linhas férreas estratégicas foram incendiadas por um pequeno grupo de partisans, provocando atrasos que podem deixar milhares de soldados sem munição, combustível ou reforços. O que isso revelou sobre a verdadeira força da resistência? Depois do alerta chocante, mergulhamos na primeira operação. Yekaterinburg, a 4ª maior cidade da Rússia, conhecida por sua arquitetura imponente e arte urbana vibrante. Por trás da beleza, porém, escondia-se o quartel-general do Distrito Militar Central e uma rede ferroviária que alimenta o fronte ucraniano. Em 17 de setembro, o movimento guerrilheiro ATES reivindicou o ataque a um entroncamento próximo, incendiando um gabinete de relés que controla milhares de quilômetros de trilhos. O som das explosões ecoou como trovões metálicos, o ar encher-se de cheiro de pólvora e metal queimado, enquanto trens estratégicos pararam, obrigados a esperar. O que acontecerá quando esses retardos forem suficientes para parar o avanço das forças invasoras?
Dando sequência ao caos, apenas 3 dias depois, Ates atingiu outra zona crítica, o distrito de Adijikabuski no Cáucaso. Mais um gabinete de relés, situado entre as estações Sadov e Erkin-Shakar, foi reduzido a chamas que lançavam faíscas como meteoros sobre a neve de inverno. O grupo transmitiu imagens de trilhos derretidos e fios derretidos, enquanto declarava que aquele trecho transporta munições para sistemas de foguetes múltiplos e artilharia de tubo. Cada segundo de atraso significa menos projéteis nos frontes ucranianos, reduzindo o ritmo devastador das baterias russas. Se a cadeia de suprimentos continuar a ruir, quem mais sentirá o peso dessas interrupções? Enquanto o gelo ainda se desfazia, Ates cruzou ainda mais fronteiras, atingindo a região de Tula, onde fábricas produzem o sistema de defesa antiaérea Patsir-S e protótipos de veículos blindados de última geração. Uma torre de comunicação foi derrubada, espalhando estilhaços que cintilavam como cristais sob a luz da manhã. Embora a produção possa não parar imediatamente, o ato enviou uma mensagem clara. A rede de espionagem e sabotagem ucraniana está presente em todo o território russo, sem precisar de soldados regulares. O que a Rússia fará quando seus próprios meios de defesa estiverem sob fogo constante? Agora, diante de 3 ataques fulminantes, Moscou insiste em negar a realidade, descrevendo os incidentes como meras falhas mecânicas. Mas as imagens compartilhadas pelos insurgentes, com trilhos chamuscados e equipamentos fumegantes, não deixam dúvidas. Enquanto o governo tenta silenciar as transmissões e bloquear o acesso à internet, os partisans continuam a registrar cada explosão, cada colapso, enviando provas que não podem ser apagadas. Será que a estratégia de negação sobreviverá ao próximo golpe, ou a Rússia será forçada a enfrentar a verdade que arde sob seus trilhos? À medida que o conflito na Ucrânia se aproxima do final de seu 4º ano, a estratégia de combate da Ucrânia evoluiu de formas surpreendentes. No início da guerra, o foco era a defesa. A Rússia atacava e a Ucrânia se defendia com contra-ataques esporádicos. No entanto, a situação mudou drasticamente. Agora a Ucrânia está alcançando o inimigo em seu próprio território, realizando ataques que a Rússia jamais poderia prever. O mais recente ataque ucraniano foi uma devastadora ação em Ekaterimburg, onde um grupo de guerrilheiros ucranianos causou estragos nas linhas logísticas russas. E Ekaterimburg, a 4ª maior cidade da Rússia e um importante centro cultural, pode não parecer um alvo óbvio. Se a Ucrânia seguisse a tática tradicional russa de atacar centros populacionais, essa cidade entraria na lista. Contudo, sob sua beleza arquitetônica, Ekaterimburg abriga segredos militares importantes. É a sede do Distrito Militar Central das Forças Armadas da Rússia e, como outras grandes cidades, possui uma vasta rede ferroviária usada para transportar tropas e equipamentos. Foi precisamente essa rede que os ucranianos decidiram atacar. Em 17 de setembro, o grupo guerrilheiro Ates reivindicou a sabotagem de uma junção ferroviária próxima a Ekaterimburg, alertando que toda a logística militar da Rússia está sob ameaça. Imagens da destruição foram compartilhadas, e a mensagem era clara: a infraestrutura-chave da Rússia estava sendo paralisada. Um agente infiltrado chega a 1000 quilômetros da Ucrânia para danificar equipamentos de relé, interrompendo o tráfego ferroviário. A visão de trens estacionados impotentes evidencia o impacto. As repercussões são enormes. Bata uma interrupção na logística e os suprimentos essenciais, munições, veículos blindados, não chegam às tropas russas na linha de frente. Isso pode dar à Ucrânia a margem de manobra que necessita para resistir aos ataques ou fazer com que tropas russas mal preparadas invadam, se tornando presas fáceis. Ates não parou por aí. Apenas 3 dias antes, o grupo havia atacado outra estação de relé na Rússia, também visando a logística militar vital. Os relatos indicam que os guerrilheiros pararam o transporte de munições e equipamentos essenciais. O padrão se repete: quanto mais fraca a cadeia de suprimentos, mais frágeis se tornam os ataques russos. A pergunta que fica é: até quando a Rússia permanecerá alheia a esses ataques devastadores? A capacidade dos ucranianos de operar com astúcia e segredo transforma esse pequeno grupo de guerrilheiros em uma força temida. O serviço de segurança russo está em busca de Ates, mas a resistência continua, mesmo sob imensos riscos. Uma aquecida espiral de violência e detenções em massa mostra a gravidade da situação. Infelizmente para a Rússia, o ataque às ferrovias não é um incidente isolado. Ates, ágil e adaptável, já realizou vários ataques, incluindo um em uma instalação industrial no dia 11 de setembro.
A batalha pela logística é fundamental e decisões erradas da Rússia podem custar caro. Os movimentos estratégicos de Ates não apenas perturbam os planos de Moscou, mas redefinem a dinâmica do combate, empurrando a guerra para uma nova e incerta fase. Então, será que a Rússia conseguirá se recuperar a tempo, ou a capacidade de Ates de desestabilizar suas operações será um golpe fatal? O futuro do confronto entre esses dois países se revelará cada vez mais tenso, à medida que os partisans se mostram cada vez mais astutos e eficazes. Anteriormente abordamos o objetivo do Grupo Ates, atacar a rede ferroviária russa, um ponto vital para o país. Embora a operação tenha derrubado apenas 2 caixas de relevo, o sinal foi claro: os trilhos alimentam tudo na Rússia. Imagine o som metálico de trilhos extensos, o chiado dos ventiladores nas estações geladas, o cheiro de óleo queimado quando a energia falha. A rede de ferrovias russa se estende por mais de 85 mil quilômetros, conquistando desde o porto de Vladivostok, ao leste, até o enclave isolado de Kaliningrado, a oeste. 11 fusos horários são cruzados por esses cabos de aço e no inverno, muitos portos congelam, tornando os trens indispensáveis. Por que essa teia de aço é tão crucial? Porque transportar tropas, abastecimentos e equipamentos pelos caminhos terrestres é muito mais rápido que percorrer milhas por rodovias sinuosas ou mares gelados. Sem os trens, a logística civil e militar russa entraria em colapso. Emily Ferris, pesquisadora sênior do CNA, descreve o sistema como Leviatã de ferro que sustenta o exército russo, permitindo deslocar soldados e material tanto em exercícios de paz quanto nos campos de batalha. Desde 2014, após a agressão iniciada por Putin, Moscou investiu pesado na manutenção dessas linhas, ciente da vulnerabilidade de proteger cada trecho de mais de 50 mil milhas. Mas como defender uma infraestrutura tão vasta? Nenhum país tem recursos para vigiar cada ponte e cada estação. A AT sabe disso e explora a brecha, ao sabotar uma caixa de relevo perto de Ekaterimburgo, interrompeu o fluxo de munições. Veículos blindados e combustível que abasteciam as frentes ucranianas. O que acontece quando aquela caixa pega fogo? Trens ficam parados, o rangido dos trilhos silencia, e a corrente de suprimento se rompe. Soldados russos podem ser forçados a interromper ataques, oferecendo respirar aos defensores ucranianos. Ou, se avançarem mesmo assim, tornam-se alvos fáceis. Cada atraso nas entregas também retarda a produção em fábricas que fabricam armamentos. A escassez de munição se espalha como um vírus, minando a capacidade bélica russa. Então, ao observar o cenário, fica a pergunta: será que o Leviatã de ferro pode ser realmente domado? Ates já realizou outro ataque, desta vez no distrito de Adizhikabusk, destruindo outra caixa que servia a um corredor crucial entre as estações Sadovoy e Erkin-Shakar. A sequência de sabotagens mostra um padrão: atacar a espinha dorsal logística para enfraquecer a máquina de guerra russa. Mas a Rússia tenta encobrir esses incidentes. As autoridades oficiais alegam falhas técnicas, enquanto bloqueiam o acesso à internet em áreas afetadas, alegando proteger os sistemas de defesa aérea. Esse blackout serve para impedir que imagens de explosões cheguem ao público, mas não impede os partisanes de registrar tudo e enviar ao mundo via canais seguros. A cada caixa em chamas, a narrativa se repete: explosões iluminando a noite fria, o crepitar do metal queimado, o eco distante de sirenes. Não são acidentes, são golpes calculados que colocam em risco toda a cadeia de suprimentos russa. Se a rede de trens continuar a ser pressionada, a força de ataque de Moscou será cada vez mais frágil, e o futuro do conflito pode mudar de forma inesperada. Na parte anterior, revelamos como a Ucrânia entende que a rede ferroviária russa, com mais de 8 mil quilômetros, é um ponto frágil. A estratégia consiste em atingir poucas estações e causar atrasos que ecoam por todo o sistema. Mas o que acontece quando um ataque inesperado queima a própria alma da ferrovia? Você já imaginou o som estridente de aço derretido sob a chuva gelada de Ural? Um breve retorno ao inverno de 2019. O vento rosna entre as chaminés de Ekaterimburgo, trazendo um cheiro acre de carvão. O chão vibra sob passos apressados de soldados russos cansados, carregando sacos de areia úmida. O eco de botas ressoa como tambores de guerra. E então o inesperado. Um clarão branco, seguido por explosões que estalam como trovões distantes. Foi o primeiro vislumbre de um ataque que mudaria o eixo do conflito. Neste setembro, o movimento guerrilheiro Ates anunciou uma operação ousada.
Um relé ferroviário próximo a Yekaterinburg foi incendiado, interrompendo a passagem de trens carregados de munições, blindados e combustível. A mensagem no Telegram dizia: ativar a sabotagem, paralisar o nó ferroviário, ameaçar toda a logística militar russa. Imagens mostravam cabos ardiam, fumaça densa subindo como fantasmas que cobrem a estação. O ataque interrompeu trajetos estratégicos, provocando atrasos de dias. Se os trens não chegam, as tropas russas ficam sem suprimentos. Eles avançam com medo, ou se retraem, dando fôlego vital à defesa ucraniana. Mas será que o Kremlin vai admitir que seus próprios trilhos foram incendiados? A estratégia não para em Yekaterinburg. Em semanas anteriores, Ates destruiu relés perto de Rostov, da Karachay-Cherkassia, de Kostroma e até na ferrovia Transiberiana. Cada ponto incendiado cria um efeito dominó: falta de combustível, atraso de artilharia, interrupção de reforços. Segundo fontes, 80% das provisões das linhas de frente russas dependem desses trilhos. O governo russo tenta minimizar o dano, rotulando-os como acidentes ou falhas técnicas. Mas os vídeos queimados nas redes mostram claramente a realidade. Fogo consumindo metal, fumaça escurecendo o céu ucraniano. E enquanto Moscou tenta silenciar as imagens, os partisans continuam a registrar cada explosão, carregando os arquivos para o próximo canal de divulgação. Qual será o próximo alvo que vai derrubar a espinha dorsal da máquina de guerra russa? A batalha pelos trilhos ainda está em curso. Cada explosão pode determinar o futuro de milhares de vidas na frente. O silêncio das linhas férreas russas nunca será o mesmo. Você sabia que um simples ataque a um poste de relé ferroviário na Sibéria pode paralisar milhares de toneladas de munição, deixando as tropas russas à mercê da fome e do frio, enquanto os invasores lutam para avançar? Como pode um grupo de poucos combatentes mudar o rumo de uma guerra cheia de tanques e aviões? Resumo da parte anterior: os combates nas linhas de frente já sofrem com faltas de combustível e interrupções nas comunicações. Esse caos nasce porque as forças dependem de 80% dos suprimentos que chegam pelos trilhos. Gancho. Um estrondo de metal queimado ecoa na madrugada de Yekaterinburgo, sinalizando mais um ponto vital fora de ação. A rede ferroviária, coração pulsante da máquina de guerra, sente o golpe. O ataque provocou atraso em rotas essenciais. Trens que carregavam munição, veículos blindados e provisões ficaram parados, exalando fumaça densa e cheiro de óleo queimado. Soldados ao longe ouviam o rangido dos trilhos quebrados, sentindo o frio da incerteza. Cliffhanger. Será que o exército conseguirá redirecionar o fluxo de recursos antes que a frente perca a batalha pela sobrevivência? Resumo da parte anterior. A interrupção de um único ramo já gera repercussões em quase todos os destinos, forçando mudanças improvisadas nos planos de ataque. Gancho. Nas sombras de uma estação abandonada, operários da resistência preparam o próximo golpe, sussurrando códigos ao vento gelado. Com cada relé incendiado, a logística russa se desfaz como gelo ao sol. As fábricas não recebem peças, as unidades não recebem munição. O ritmo da guerra desacelera, como um tambor que perde o compasso. O som das explosões se mistura ao silêncio tenso dos comandantes, que tentam reordenar rotas em tempo real. Cliffhanger. Enquanto os chefes recalculam rotas, um novo alvo surge nos mapas, e a resposta pode mudar tudo. Resumo da parte anterior. A resistência já mostrou que pode atingir postes de relé em diversas regiões, criando atrasos críticos que enfraquecem o avanço russo. Gancho. De repente, um relatório de inteligência revela que a sabotagem não foi isolada, foi orquestrada por um grupo que opera dentro da própria Rússia, usando a escuridão das trevas para driblar vigilâncias. A estratégia se baseia em transformar a rede ferroviária em uma armadilha mortal. Quando os trilhos param, os tanques ficam presos, as aeronaves perdem apoio logístico, e a moral das tropas desmorona como fumaça de explosão. Sentimentos de dúvida atravessam os soldados, que sentem o chão tremer sob seus pés. Cliffhanger. No horizonte, a capital russa observa o caos. O que acontecerá quando a própria infraestrutura colapsar completamente? Resumo da parte anterior. A sabotagem das linhas férreas está minando a capacidade de combate e provocando reações desesperadas nas altas esferas do poder. Gancho. Uma declaração surpreendente surge de um canal secreto, anunciando que o próximo ataque atingirá a principal ponte que liga a Crimeia ao continente, prometendo cortar a última artéria vital. Se a ponte for destruída, o fluxo de suprimentos será interrompido de forma definitiva, deixando os invasores à margem, sem reforços e sem esperança.
O som agudo do metal se partindo ecoará por quilômetros, simbolizando a queda de um império sobre trilhos. Cliffhanger final. Mas o que ninguém esperava era a reação de um líder que, diante da perda total, revelaria um plano oculto que poderia virar o jogo de volta ao seu favor, deixando o futuro da guerra pendurado no fio de uma lâmina. Final épico com reviravolta chocante. Enquanto a nação observa a ponte ruindo, surgem relatos de que dentro das ruínas uma frota de drones autônomos, pré-programada, foi ativada para atacar as linhas de suprimento restantes. O último suspiro da estratégia russa se transforma num contra-ataque inesperado, deixando todos a questionar quem realmente controla o tabuleiro.